Muito boa noite, bom dia, boa tarde. Eu não sei que horas que você está ouvindo esse podcast. Você está no Bem Provável Podcast. Eu sou Werner Bezerra, o Iron Dead, e eu estou do lado do meu amigo aqui, Rodolfo Corbari, o homem do encantamento. Encantador esse menino. Se você estiver vendo, você viu já que ele é... Olha, tá vendo? O bicho é encantador mesmo, ele é encantador. E hoje a gente está tendo uma chance de ouro de falar com um artista de verdade, né? A gente acha que a gente é artista, mas ali faz uns desenhos tudo sacaneado ali no Paint ou ali no nosso próprio papel. Hoje a gente vai falar com o artista Antônio Carlos do Carmo. Carlos é tecnólogo em marketing há mais de 10 anos, vive de design, é um especialista em grafite, apaixonado por grafite e caligrafia, e é o cara do Tracto Sem Treta, o primeiro curso de tracto no mundo. E hoje a gente vai conversar com ele aqui. Então não perde, se você tem um bloqueio de criatividade, hoje esse bloqueio acaba. É ou não é, Rodolfo? Hoje não tem jeito, se não quebrar teu bloqueio, ninguém mais quebra, rapaz. Você está no Bem Provável Podcast. Depois da vinheta, entra o nosso Carlos Croma. Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, it's E agora, depois dessa vinheta maravilhosa, muito obrigado, Bruce Buffer. Eu vou dar chance pro nosso convidado falar, né? Porque eu e o Rodolfo falamos e o convidado mesmo não falou. Carlos, Antônio Carlos do Carmo. Eu achei que seu nome era Carlos ou Carlão. E agora eu tô descobrindo já que é Antônio Carlos. Fala aí, Antônio Carlos. Antônio Carlos do Carmo, eu me sinto meio que... Mano, meu nome completo, quando alguém fala, é uma coisa muito séria. É muito sério. Quando minha mãe falava assim, Antônio Carlos do Carmo, eu falava... Vixe, Maria. Por isso que ele não falou. Por isso que ele não falou, ele correu. Não, eu tive até medo de colocar isso, de... Ninguém sabe. É nome de português, mano. Sim. Antônio Carlos. Ora, pois. Rodolfo Corbari. Fala aí, meu amigo. Carlão, obrigado pela tua disponibilidade, por você estar aqui, cara. Ser mais um a entregar esse conteúdo riquíssimo, cara. Essa virada de chave que foi na tua vida. E pra quem não tá sabendo, a gente tá falando aqui do Bem Provável, Improváveis, né? Carlos é um dos autores. E a gente tem a honra de estar aqui com você hoje, Carlão. Obrigado pelo seu tempo. E, cara, tenho certeza que para quem tá ouvindo a gente aí ou assistindo, vai ser um podcast de muita virada de chave. Carlão, para nós começar com tudo, conta pra galera quem é o Carlos Croma, quem é o Carlos, o que o Carlos faz e como que você chegou até aqui, cara? Bom, vamos lá. Eu acho essa pergunta muito da hora. Tipo, quem é Carlos Croma? Eu também. Porque eu ia falar isso. Muita gente confunde quem é você com o que você faz. Ah, eu sou fulano de tal. Não, quem é você? Foi uma pergunta que uma pessoa me fez e eu falei, mano, como assim? Então eu comecei a tentar a simular isso aí, entender qual que era, o que era a função, o que eu era. Bom, eu sou, vamos dizer assim, eu sou um sonhador, sempre me considerei um sonhador. E esse sonhador foi concretizando algumas coisas com o decorrer da vida. E os últimos anos, eu acho que foram os melhores, assim, estão sendo os melhores, pela concretização da minha família, pela concretização de alguns objetivos e me achando. Depois dos 30, a gente tem algo que a gente fala que eu conheço, né, por aí, que a gente fala que é a volta de Saturno, que se você começa de um jeito a sua vida, quando você bate os 30 anos, 33 ali, se você não tá naquela linha que foi programada para ti, você vai ser arremessado de volta para onde você precisa andar. De repente o cara, é muito assim, onde o cara casa de vez, ou onde o cara separa e casa com a outra, tem um outro relacionamento e aquele relacionamento estoura. É essa fase assim que eu fui me descobrindo. E eu cheguei até aqui por essas viradas de chave que faz aí um ano e meio, 2, que eu tive essas viradas de chave. Quando eu comecei a empreender, comecei a ter um conhecimento melhor de vida, de outras coisas, de livro, de treinamentos. Eu fui sendo impactado com isso, porque a hora que você começa a empreender, você fala, eu por eu mesmo, não tem outra pessoa que vai correr fazendo para você, é você que tem que fazer. Então, quando a gente começou a empreender em casa, que começou essas viradas, assim.
E a mudança de vida foi mesmo depois que a gente mudou para cá, que eu acho que começou a melhorar bem mais, assim, a nossa vida aqui em casa. E pelo título, eu tava pensando esses dias, eu sou um improvável desde pequeno, né? Eu considero isso, né? Às vezes as pessoas que estão ouvindo não me conhecem, e porque esses tempos a gente foi pesquisar alguma coisa para o nosso filho, e eu fui me encaixando muito. Me encaixando em algumas coisas que lá no passado não encaixava. Eu falava, por que acontece isso? Eu não sei por que acontece isso. No meu tempo não existia bullying, existia zoeira e vamos que vamos. Não tinha como. Ou você revida e bola pra frente, ou você... Não tinha esse negócio de, não sei. Não tinha. Tem que arrebentar. E eu tava pensando muito, muito nisso porque uma pessoa me perguntou esses tempos, assim, qual o seu sonho de criança? E eu falei, caramba, velho, por que essa pessoa perguntou isso agora? Então, será que o sonho, né, do Antônio Carlos lá atrás foi concretizado? E aí eu vi que não foi. E aí eu falei, por que será que não foi? Se foi decisão minha, não sei. E aí, para dar uma resumida também, eu virei design por curiosidade. Eu gostava muito de desenhar, desde de criança, desenhava os personagens de desenho animado. Eu fui criado em cativeiro, eu falo, né? Porque eu sou rasqueiro tacho, meu pai tinha mais de 50 quando eu vim pra terra aí, nasci. E aí ele se aposentou, minha mãe já era aposentada, então ele já tinha um pouquinho de idade. Não deu para ter aquele, como vou falar, aquela energia, né? De um cara mais novo, de um pai mais novo e tal. Mas nada me faltou. Sempre tive o apoio dele, sempre incentivar. Minha mãe nem tanto. Minha mãe puxava mais pro lado de eu ter um trabalho, um emprego, e meu pai já buscava mais incentivar o meu talento, que era desenho. Falou, eu acho que esse dia... Ele sempre falava para mim que ele gostaria que eu prestasse um concurso para a polícia como retrato falado, desenhista de retrato falado. Hoje ainda existe, mas é muito mais tecnológico. Mas eu nunca fui para isso, né? Eu caí mais nas conversas da minha mãe de arranjar um emprego, que você tem que ser isso, que você tem que ser certinho, sei o que, tal. E depois de adulto que eu fui me descobrindo como designer, que eu trabalhei por 10 anos. Comecei a trabalhar no supermercado. O primeiro emprego foi com 16, mas com uma fábrica de doces. Passava um carro todo sábado vendendo doces na nossa rua ali, onde a gente morava, onde a minha mãe mora até hoje. E aí a minha mãe, tipo, sempre o network master, né? Eu falo que ela tem o telefone de Deus. E ela chegou e perguntou se tava precisando de ajuda, e ela arrumou um emprego para mim dentro dessa fabriquinha. E eu ganhava, tipo, R$60, assim, um mês. Mas para mim, que eu tinha 15 anos, era excelente, né? O empregador também. Também. Quando ele me pagou 80, então, no final do ano, eu não sabia o que fazer. Mas era contadinho. Eu pegava o dinheiro, entregava pra minha mãe, e aí ela decidia o que ela ia fazer, mano. Porque eu já tinha tudo, então eu trazia aquilo pra casa. O que ela ia fazer, se ela ia comprar uma mistura, se ia ajudar numa conta, não sei. Trazia pra ela e ela decidia. Depois ela também arrumou o primeiro, que demorou um pouco até pra eu conseguir, porque eu não conseguia emprego por causa do bendito do exército. E eu fui meio que alvo no tiro de guerra, que eu achei um conhecido lá dentro, que estava na mesma escola que eu, naquele tempo. Aí ele chegou e assinou, colocou um SV no meu crachá. E SV, para quem não sabe, é super voluntário. E aquilo me lascou, né? Porque eu passei em tudo. Passei em tudo. Passei em tudo até... Aí fui passando, levou um ano mais ou menos, e eu tentando arrumar trampo. E ela já tinha conversado com o pessoal de um supermercado, tem um primo meu que trabalhava como gerente, grande lá e tal, e ela batendo lá, e ele falou, mas ele precisa ser livre do tiro primeiro, precisa ser liberado de lá para depois a gente contratar. Eu cheguei à entrevista com o coronel, e na entrevista com o coronel eu vi meu nome numa lista, mano.
De ponta cabeça eu consegui ler meu nome numa lista. Eu falei, acho que vai ser os liberados, né? E aí ele falou, não, você tem tudo para passar, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, Deu ruim. mas naquele tempo eu já estava firme e falei, não, eu vou, vambora. E aí não veio. Aí eu consegui trampo, fiquei 2 anos e meio, 2 anos e meio no primeiro trampo, que era uma rede de supermercados aqui do ABC de São Paulo. Uhum. E depois entrei como promotor de vendas na antiga Sadia, né? Se juntou com a Perdigão, virou BR Foods, e eu fiquei 10 anos lá. Na verdade, 9 anos e 8 meses. Mas para mim é 10 anos, praticamente. E eu saí porque eu não tinha mais amor no que eu fazia. Então, quando você não tem mais amor no que você faz, mesmo que seja alguma profissão ali no automático, no robótico, né? Que você está ali pela CLT mesmo, você está fazendo por fazer, não adianta. Você precisa sair, procurar alguma coisa que satisfaça você, por menor que seja o valor. Saí e comecei a investir em equipamento. Eu não tinha muito equipamento, eu tinha só um computadorzinho, um PCzinho antigo, que eu ia trocando de vez em quando com um amigo meu. Ele atualizava, ele passava o antigo para mim. E falei, eu vou investir em equipamento. Porque eu via que o quê? Profissão de design, acontece um detalhe que é muito bobo, mas acontece. Igual DJ. DJ, se o cara tem um notebook da Dell, ele não é DJ, mano. Se ele tem um notebook que não tem a maçã, quando ele abre assim, tem uma maçã, tem um monte de adesivo, mas não tem a maçã brilhando, ele não é DJ, mano. E design parece que era a mesma coisa na minha época. Agora já está um pouco mais liberto isso. Mas acontecia isso. Eu fazia o trabalho e tal, mas eu tinha PC. Então, falava, mano... E aí eu comecei a investir em equipamento. Comprei notebook da maçã, fui comprando e fui me especializando. Saí da empresa, fiz 2 cursos de design e um amigo meu de escola, que eu fiquei em 2 escolas, eu fui expulso de uma, tá? Não queria saber dessa história aí. Eu fui expulso de uma. A gente conta. E um amigo de escola, ele me ligou e falou, mano, eu tô numa empresa, montei uma empresa de vídeo de casamento, queria que você viesse tomar um café com a gente. Falei, beleza, quando? Tal dia eu te busco. Beleza. Fui conhecer a empresa dele, fiquei apaixonado pelos vídeos, falei onde eu assino. Fiquei lá 2 anos e 2 meses, mais ou menos. Quando eles começaram a virar MEI, né, eles tinham um funcionário só, registrado, e aí eles começaram a trocar. E eu já estava fazendo uns projetos mais paralelo, que eu já estava engrenando, né? Eu tive um apoio de um DJ amigo meu, que a gente começou a fazer fly, eu eu não ganhava nada, mas eu ganhava experiência no software. Eu comecei a mexer bastante e aí comecei a ter essa experiência, né, de evolução, de o que faz, como que não faz. E aí fazia depois isso junto? Tu fazia isso junto? Tu fazia junto? Junto com o trabalho, era concomitante? Do vídeo, eu fazia alguns paralelos, porque a gente tinha horário fixo lá. Entrava mais ou menos 9, 10 horas e saía às 6. E às vezes, como a gente tem que levava tempo de exportação de vídeo, renderização, tudo. A máquina que eles cediam para a gente, cada um tinha a sua máquina lá na empresa, eu levava a minha. Então, enquanto estava renderizando, enquanto estava exportando, a gente ficava travado. Então, para não ficar sem fazer nada, eu ia fazendo outros projetos. Legal. E nisso eu tinha um cliente fixo, que eu tinha um MC do Rio de Janeiro, mas ele mora aqui em São Paulo atualmente, mas ele nasceu lá, ele é de... Puta, agora eu não lembro agora o nome. Bom, ele é do Rio, ele nasceu no Rio, mas hoje ele mora aqui, que é o Black Alien, e eu fiquei mais ou menos 5 anos trabalhando com eles. Quase 5 anos com a produtora, 3 anos com ele. A gente começou ele do zero assim, que ele tinha acabado, ele tinha tido uns problemas, porque ele era dependente químico e tudo mais. Tem uma história de vida foda, assim, né? Não sei se pode falar palavrão. Pode sim. Mas forte. Fica à vontade. Uma história de vida forte, que a batalha é diária, né? E aí a gente se aproximou também durante esse tempo e fui evoluindo, até chegar quando eu estava no vídeo, eu falei, mano, o dia que eu saí do vídeo, eu falei, eu acho que eu consigo fazer isso aqui. Eu já estou com esse projeto, alguns projetos paralelos, todo mundo me pede arte, e tinha ele de fixo já. E aí fui tocando, mas
Foi bem difícil no começo, porque foi uma época ruim, porque eu não trazia o suficiente para dentro de casa. E minha esposa segurando as pontas sozinha, com algumas coisas, e aí, às vezes, o contratante não pagava ele, e aí refletia em mim, porque eu não era pago, então eu tive que vender algum equipamento, tive que vender um outro, para manter pelo menos o aluguel, né? O meu maior compromisso sempre foi o aluguel, sempre manter, e a gente não tinha o Davi ainda. Então, quando o Davi veio, a responsabilidade era maior. Então, ou eu precisava fazer acontecer, ou não sei o que ia acontecer da gente. Mas, graças a Deus, as portas foram abrindo e a gente foi concretizando alguns objetivos. E estamos aí hoje, vivendo do design. Mudei, né? Eu não sabia ensinar as pessoas. Na verdade, presencialmente, eu consigo ensinar muito bem uma pessoa, mas essa coisa do online também veio nova para mim em março, né? É diferente mesmo, né, cara? Começou a fazer isso. É diferente. Essa questão de ensinar online, né, cara, acho que a pandemia pegou muita gente de surpresa aí, que nunca tinha nem se imaginado ensinando e de repente você tem que ensinar através de uma câmera, né, cara? O calor humano é muito diferente do que você ensinar para a câmera, mas hoje, guardadas as devidas proporções aí de quase 2 anos de pandemia, acho que a gente aprendeu a trabalhar legal. E, Carlão, aqui no teu livro, você fala em algum momento que você era uma pessoa mais negativa um pouco. E aí, em algum momento, você tornou-se mais positivo. A minha pergunta para ti é, qual foi essa virada de chave? Você lembra desse momento e o que virou essa chave para você se tornar uma pessoa mais positiva? Lembro exatamente, porque foi a época que eu fiquei muito... Quando eu não estava trazendo esse valor para minha família, né, financeiramente mesmo falando, eu me senti muito mal. Eu tive uma queda muito brusca. Recentemente eu também tive, e aí eu me vi lá atrás, de novo. Eu falei, mano, vai acontecer de novo. Porque eu me sentia inútil. Porque eu fui criado do jeito conservador. O homem traz o homem é o provedor da casa, né? E a mulher cuida da casa, cuida da família. E eu tive que me desvencilhar disso, porque foi meio que jogado na minha cabeça inconscientemente. Ninguém falou, é isso e pronto. Né? É igual a gente falar para uma criança, a gente ensina para as crianças, fala assim, não falem com estranhos. Isso bloqueia muito a gente, de a gente não conseguir falar com outras pessoas. E hoje eu falo para muita gente que tem filho e fala, não fala isso para ele. Ensina ele a falar, perguntar o que aquela pessoa faz, quem é aquela pessoa, o que ela está fazendo ali. Pergunta, investiga quem é aquela pessoa para você ter um retorno. E não fala assim, não fala com estranho, porque aí a pessoa não vai falar com ninguém mais. E isso vai refletir forte no futuro, e eu não entendia isso, e hoje eu entendo. Então, se eu entendo hoje, eu vou repassando o que eu sei. Mas naquela época, eu era muito negativo, porque eu falava assim, pô, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo, eu não tenho tempo, aquilo não me deixa fazer tal coisa. E a gente estava com o Davi recém-nascido também, e eu falava, mano, eu não consigo. E essa a pura verdade é que eu colocava sempre um não na frente de toda a frase que eu falava. Eu não consigo, eu não posso, não vai dar tempo, eu não tenho, eu não consigo. Até que um dia eu estava conversando com uma amiga minha, a Miriam, eu estava falando alguma coisa com ela no WhatsApp, e falei, não tô legal, as coisas não estão acontecendo, não sei o quê, e ela mandou um simples assim, Carlinhos, para de chorar. Aí eu fui tentar falar alguma coisa, tipo, eu não tô chorando. Aí era. Pensei, eu falei, não, eu tô, mano, eu só tô me lamentando, só tô chorando, só tô colocando para baixo, e a culpa é minha, não tem outra pessoa. E eu não aceitava que, assim, a minha esposa, ela já saía para trabalhar e eu ficava cuidando do nosso filho. E eu falava, caramba, isso me toma um tempo. Eu achava que aquilo me tomava o tempo. Eu entendia que aquilo tomava o tempo de ficar com ele mais tempo, de levar ele na escolinha, de buscar na escolinha, de ficar brincando de manhã, de ficar brincando de noite até a hora que ela chegar. Então, eu falava, isso é ruim. Achava aquilo ruim. Até o momento de eu aceitar. Eu falo muito para a galera assim,
Se você não tá legal, se você não tá, está achando que tá entrando numa depressão, primeira coisa que você vai ter que fazer, e é muito difícil, tá? Não é fácil, é aceitar onde você tá. É aceitar por que que a situação tá desse jeito. E aí, aceitou, agora pensa e fala, o que que eu posso melhorar? Mas precisa ter o aceitar. Quando eu aceitei, aí virou. A primeira virada foi a chacoalhada que a minha amiga me deu, né? Falou, para de chorar. Porque eu não me via. Por mim, eu tava só falando e não tava, né? Não tinha essa consciência. E aí, depois, quando eu aceitei, as coisas mudaram, a visão mudou. Porque aquilo, ficar com o nosso filho mais tempo, não era ruim. Falar, pô, o que que eu posso aproveitar, então? Vou ficar mais tempo com ele, vou brincar mais tempo com ele, vou passar esse tempo que, de repente, no futuro, eu possa não ter. Pode virar e ela que vai ficar mais tempo com ele e eu vou ficar menos tempo. Então, eu comecei a aceitar e isso começou a virar. Falar, pô, o que que eu posso melhorar? Eu tenho 8 horas, eu tenho 6 horas. O que que eu posso fazer nessas 6 horas? Ele vai na escolinha, o que que eu vou fazer nesse tempo? E aí comecei a dividir um pouco do tempo. Falar, eu estava entrando numa agência de marketing digital, consegui uma oportunidade, porque assim, a partir do momento que aceitei e a visão mudou, lá em cima falou, agora ele está pronto, agora eu posso começar a mandar as coisas para ele. Porque a gente fala muito assim, pô, não tem oportunidade, pô, não aparece nada para mim, pô, é porque você não dá conta. A gente não dá conta. Se a gente não dá conta, não vai vir mais coisa para a gente. Não vai aparecer oportunidade, Deus não vai mandar nada para você a mais, de novo, você vai ficar ali, porque ele olha para você e fala, meu, eu tô mandei uma coisa para ele, não deu conta, para que eu vou mandar mais coisa? Ele não vai dar conta. Então, vou sobrecarregar meu filho, né? Não vou sobrecarregar meu... Isso. Exatamente. Eu tenho essa visão, né? De repente as pessoas não concordam e tal, e tá tudo bem. Mas eu acho que é isso. Porque quando eu comecei a abrir, né, a ter essa aceitação e mudar a chave, começou a vir. Aí eu tive essa oportunidade no marketing digital, eu comecei a conhecer pessoas, comecei a conhecer clientes e ter contato direto com os clientes, porque a moça, a dona da agência, me colocava direto com os clientes, então ela cortava toda a ponte de passar todo o conteúdo por ela, e aí a aprovação por ela já vinha direto para mim, então era muito mais rápido a entrega. Então aquilo foi muito bom para minha evolução, e aí foi aparecendo as oportunidades. E aí quando eu mudei para essa residência que eu saí, faz um ano, a gente fez um ano nessa casa aqui, e aí o nosso pequeno se encantou com o quintal, e aí eu não conseguia mais atender 21 clientes e ficar de olho nele. Porque a casa era nova, ele queria descobrir, né? Tudo. Então, foi meio que isso. E essa virada de chave foi concluída no meio daquele ano, porque eu comecei a empreender. Então, primeiro veio a chacoalhada, a segunda veio a aceitação, e aí, quando eu comecei a empreender, eu comecei a ir atrás de conhecimento. Eu falo, por que eu não estou lendo mais? Por que eu não estou indo atrás de treinamento mais? Por que eu não estou fazendo mais isso? Por que eu parei de estudar há 10 anos? Por que eu só estou na mesma coisa a vida inteira? Então, foi esses 3 fatores aí que mudaram. Cara, demais, hein? Muito maneiro. Sabe o quê? Gente, se vocês não, né, chegaram de paraquedas aqui, a gente está falando do livro Os Improváveis, né? Livro Improváveis, né? Os Improváveis. Improváveis. E esse livro, o Carlão é um dos coautores aqui desse livro. Eu tenho um livro que eu gosto muito de aqui, que é o Grande Livro da Filosofia. É um livro mais ilustrativo, ele é bem superficial sobre os pensadores, e quando você fala um pouco da tua visão de mundo, assim, eu acho legal que é como se a gente estivesse perto de um filósofo. O cara está enxergando como é que o mundo como os gregos faziam antes, né? Eles procuravam perceber como é que a natureza se comunicava e procuravam perceber para trazer sentido para a vida sua. Quando você começou falando lá do Saturno, enfim, essa parte da aceitação tem muito a ver, por exemplo, com... Cara, se você vai voltar até você aceitar e até você acertar o que você precisa fazer para começar a avançar, né? Se a gente for pensar, eu tenho muito de uma ideia que, assim, todo ser humano aqui tem uma potência que precisa ser alcançada. E para ser alcançada, talvez ela converse muito com o que você trouxe aqui para mim. Eu até anotei isso daqui, que eu achei demais, assim. Eu tenho uma pergunta para você, cara. Você tinha mais irmãos, não? Você teve quantos irmãos? Tem uma irmã.
Uma irmã. que ela vai fazer 50 anos esse ano. Uma irmã. É 11 anos de diferença, mas eu não falo muito, mas eu considero que eu tinha um irmão também, mas infelizmente ele não nasceu. Minha mãe não fala muito sobre isso, nunca fui muito a fundo sobre isso, mas ele teria o mesmo nome que eu, e eu falo muito assim que... deixa eu dar um negócio aqui no meu computador. Fica à vontade. Eu falo muito que é estranho e pode ser uma coincidência, porque eu nasci sobre a lua de Gêmeos, né, o signo de Gêmeos, para quem acredita em algumas coisas desse tipo. Uhum. E falo, mano, como assim? Eu nasci na mesma lua, na lua de Gêmeos, e antes tinha um que também era Antônio Carlos, e eu tinha uns distúrbios quando eu era mais novo, porque eu não entendi depois de adulto. E aí eu falava que era meu irmão gêmeo, que tomava conta, era umas doideiras. Mas o que você achou de interessante na volta de Saturno? É assim, dizem que tem 3 voltas. É aos 30, é aos 50 e parece que é aos 70, mais ou menos. Enquanto você não se encaixar no propósito da sua vida que foi escrito ali, você não vai continuar fazendo. Você tem que fazer aquilo. Sim, porque faz sentido, porque a maioria a gente estuda masculinidades, né? A crise dos homens começa aos 30, geralmente aos 30 nós temos sonhos de ser milionários, né? Ou tá na capa da Forbes. Aí você não chega, fudeu. Assim, caralho. Porra, que merda, né? O que eu fiz de errado? Até onde que eu tô voltando? Mas faz sentido, né? Eu falei, pô, legal, né? É uma teoria legal. Eu gosto de entrar em contato com outras teorias, assim, pra gente pensar um pouco. Pra gente encerrar esse primeiro bloco, né? Eu ia fazer uma pergunta, quem que era a pessoa que te chacoalhou, que eu fiquei curioso aqui quando você trouxe. Mas eu gosto muito de falar sobre a infância. Quando você falou assim, né, eu fazia muitos desenhos e meu pai valorizou meu talento, mas assim, da forma dele, ele já te encaminhou para um serviço, para um trabalho, né, meio CLT, meio fechado, mas dentro do teu talento, de alguma forma, né? E tem um vídeo do HSBC, que está no YouTube, inclusive, se vocês estiverem assistindo, vai lá, assiste depois que terminar esse podcast, que fala, é um comercial, claro, um comercial do banco, que fala sobre os velhinhos falando, eu cantei na Itália, e tem um que emociona, eu cantei na Itália e gostaram muito de mim, ele fala desse jeito. Mas é aquele negócio, trocar o certo pelo duvidoso, né? E aí você não vai para onde que você tem que ir. Você teve vários empregos aí, né? Vários trabalhos desde os 16 anos que não se conectavam com o que você queria fazer de fato, né? E aí tem uma parte que você fala assim, eu não era grato pelas pequenas coisas que aconteciam. O que eram essas pequenas coisas que aconteciam que você não era grato? E se você pensava em, de alguma forma, em estar no design? Porque eu penso, uma criança que está desenhando, eu fazia muito desenho, como é que é o nome? Abstrato. De quadrinho, não, fazia quadrinho. Ó, na minha escola, eu nunca fui empreendedor, nunca fui ver empreendedora, mas na minha escola eu fazia uns quadrinhos, eu fazia 4, 5, 6 iguais. Trabalho da porra, porque não tinha imprensa, né? Eu fazia, às vezes saía diferente. Às vezes o soco saía com a esquerda, o outro saía com a direita, mas era a mesma edição. Entendendo? Era a mesma edição. Às vezes o bandido saía diferente, às vezes no outro quadrinho, mas a minha tá diferente da dele, é a mesma edição. Eu falei, então, nessa daí o rapaz caiu, entendeu? É uma edição especial, gente. Pô, compra o negócio. E aí eu vendia 50 centavos, né? E não era empreendedor, imagina se fosse, né? Você viu? Eu vendia 50 centavos. Eu vendia 50 centavos. E eu sonhava depois em ser jornalista. Eu queria muito ser narrador de futebol. Adorava estar na televisão. Por isso que eu gosto disso aqui pra caramba. Isso aqui pra mim é uma realização da porra. Assim, eu fazia um podcast meu, fazia um programa de entrevista, né? Eu acho isso aqui demais. Se você, por algum momento, né? O que eram essas pequenas coisas que você não agradecia, né? E que depois você passou a agradecer, né? Você passou a entender, né? E se você pensava em ser designer um dia, e se nesses momentos você estava nesses empregos, se você, tipo assim, vou ficar aqui no quartel mesmo, vou ficar aqui mais um tempo aqui, mais 10 anos aqui na empresa aqui, na BR Foods. Passava pela tua cabeça, não? Ó, quando eu era mais novo, eu sonhava em ser, que nem a pessoa perguntou, né? Qual o seu sonho de infância? O meu era desenhar. No entanto, que eu fiz um curso de desenho, do básico ao quadrinhos, né? E até tem um ponto bacana, porque o primeiro dia de aula, meu pai infartou. É louco, mano. Porra! Meu pai infartou no primeiro dia de aula,
E meu pai tinha uma calma, a casa estava caindo, ele simplesmente olhou para minha mãe e falou, acho que eu tô infartando. Que isso? Eita! E eu não batia muito bem, eu acho, porque eu quis ir para a escola de desenho, enquanto a gente chamou a vizinha levou a gente. Aí a minha mãe falou, só que você deixa meu filho aqui na escola, depois a gente vai para o quarto. É sério, ocorreu isso. Eles me deixaram na escola, meu pai tava infartando e foi pro hospital, mano. Você é louco. Falei, doido. Eu penso hoje e falo, mano, que maluco doido, né, mano? Mas eu sonhava em desenhar, em ser alguém reconhecido de desenho, de quadrinhos, ilustração, alguma coisa assim. Depois quando eu entrei no supermercado, eu fui fazer faculdade com a intenção de crescer na empresa. Eu gostava muito no começo. Gostava muito e até o marketing, o marketing começou ali. O marketing começou a me atrair quando eu entrei na empresa, na Sadia, de verdade. Porque quando eu ia para o mercado, eu ia com a minha mãe quando era mais novo, eu ficava arrumando as prateleiras. Foi isso que ela entendeu que acho que ele vai se dar bem no mercado, então eu vou colocar ele lá. E aí o marketing foi me chamando a atenção depois que eu entrei na Sadia, porque eu adorava as peças de marketing dos caras, era testeira, era banner. Meu, eu ia na reunião na sede de São Paulo, e eu vinha com a mochila lotada, um monte de coisa. Os caras falavam, mano, onde você vai pôr isso, velho? Eu vou pôr na minha loja. E aí, às vezes, os caras visitavam a loja e olhavam assim e falavam, caramba, velho, tá mais enfeitada do que a loja da sede. A loja da sede, a sede tinha uma lojinha também, e era tudo aplicado ali. Só que eu pegava tudo, levava para onde eu estava trabalhando atualmente, e chapava no negócio. E aí eu fiz faculdade com o empenho de crescer. Saiu eu entrei na faculdade fazendo Enem, né, com cota de algum porcentagem ali de desconto, e saiu primeiro arquitetura e urbanismo, e eu me arrependo só pelo curso, porque eu falava, mano, eu devia ter feito isso. Mas aí eu penso que eu fiz o tecnólogo em marketing com a intenção de crescer na empresa, e foi lá na faculdade que eu conheci a minha esposa, né? Ah, eu adoro essas histórias aí. Oh. Entrou 6 meses depois, e aí aconteceu, né? Eita, nós. Mas o sonho sempre teve. E aí eu tenho o marketing tomou conta. Eu fiquei sendo auxiliar de sala naquele tempo, então eu tinha muita responsabilidade de mandar as coisas para todo mundo, 40, 50 alunos, mas nunca deixei de desenhar, sempre fiquei desenhando, fazia grafite. O grafite eu nunca parei. O pessoal às vezes fala assim, porque eu fui conhecido como Shields. Antes de virar Chroma, eu era de um grupo de mais pessoas, né? Éramos em 5, foi diminuindo, o pessoal foi casando, foi separando, e aí, quando eu vi, eu estava sozinho. E aí, Shields, e eu, caramba. E eu falava para minha esposa o seguinte, eu preciso arrumar uma coisa minha, quero um nome meu. Ela falava, não, você já ralou muito pelo Shields, pega o Shields para você. Eu quero algo meu. Pega para você. Porque eu levei sozinho por um bom tempo. Fiz o nome crescer por um bom tempo, porque as pessoas do começo saíram e eu tenho um amigo fera ainda, um brother grande, que continuou, mas ele foi para outro caminho, mas ele nunca deixou. Mas eu fazia muita coisa sozinho, ele assinava outro nome. Então eu falei, quando ele faz sozinho, ele assina outro nome, por que eu estou levando sozinho o nome de um grupo? Eu falei, vou achar um nome meu, o dia que a gente pintar junto, sair para pintar junto, a gente faz o Shields, que é o grupo. Uhum. Se eu for fazer sozinho, eu vou fazer outra coisa. Foi aí que a caligrafia também entrou na minha vida. Porque eu, com essa paixão de desenho, os tipos, né, as fontes, e quando eu estava trabalhando muito forte com grafite, eu fazia as letras. Então, a letra veio muito forte na minha vida, e, assim, a origem de tal letra, a origem de um tipo de letra gótica, por que aquela fonte é manuscrita, quem que inventou aquela fonte, e veio essa paixão, e aí eu fui cair na caligrafia. Só que eu não caí na caligrafia em si, eu fui atrás de um outro nome que chama caligrafite, que um cara, aí o Nils Schumann, que é o pai do caligrafite, que ele pegou as técnicas da caligrafia e jogou na rua, jogou na parede.
Então a galera chamou aquilo de caligrafite. É a caligrafia junto com o grafite. E quando a caligrafia veio, eu fui achar o nome. Porque eu queria alguma coisa que soasse com algo familiar para mim. Que tivesse um nome, de repente, com o sobrenome da minha família. Né? Que era Carmo. Antônio Carlos do Carmo. E eu queria fazer com Carmo, e aí eu ia atrás de Carmo, fazia com K, e aí lembrava um outro grafiteiro, eu falava, não posso fazer com K, porque vai lembrar ele, não vai ser alguma coisa original. E um dia eu descobri um site que constrói anagrama. Você joga o seu nome lá, ele joga toda a configuração possível do seu nome. E eu coloquei Carmo. A primeira configuração que veio era Croma. Eu falei, nossa, é isso. Pô, mandei para minha irmã, falei, o que você acha desse nome? Ela falou, nossa, é forte, né? Mandei para minha esposa, falei, o que você acha? Ela, da hora esse nome, onde você arrumou? Falei, é o meu nome, mano. É Croma. Daqui em diante, o meu nome vai ser Carlos Croma. Meu nome artístico vai ser Carlos Croma. Embarquei numa jornada de caligrafia. Né? Não tinha muita gente que fazia o estilo, porque no grafite a gente tem muita gente fazendo determinado estilo. Cada um faz uma coisa, um faz um personagem, um faz um tipo de letra. As letras têm tipos diferentes também. E eu embarquei nessa de caligrafia. Estudei mais ou menos 1 ano escondido, não mostrava nada e não jogava nada no muro. Eu falei, eu vou aprender primeiro como que faz, eu vou achar um estilo meu, vou adaptar um estilo, que era Fracture, que é uma letra meio gótica, assim. E eu falei, eu vou adaptar um estilo, vou criar uma escrita, e aí eu vou jogar. E aí depois de 1 ano eu comecei a jogar num evento, joguei, o cara que tava pintando do lado falou, da hora, hein, mano, você faz isso muito tempo? Eu falei, não, é o primeiro. Ele falou, o quê? Como assim? Eu falei, é o primeiro, só que eu estudei 1 ano essa técnica para trazer alguma coisa bonita, não era legível. Às vezes a pessoa ficava de longe assim tentando ler, às vezes eu falo pra galera, às vezes eu coloco palavra, às vezes não. Então, se você arrumar a palavra ali, é porque é o seu inconsciente que fez. E eu tô tentando voltar a isso, porque o digital me afastou um pouco. Esses meses, né, que veio mentoria, veio curso, veio toda essa pegada assim, eu dei uma afastada. Mas por quê? Porque eu precisava entregar um objetivo, chegar num objetivo, né, não entregar, chegar num objetivo para me tornar uma coisa que é muito bacana, que é ser o primeiro de alguma coisa. Né? Eu lembro uma live do Joel, que eu não lembro muita coisa. Eu sei que ele estava numa palestra, parece, e o cara pediu para alguém vender uma caneta. E aí ele foi o primeiro a levantar e falar, sou eu. E aí o cara falou para ele, então vende a caneta. Ah, assim. Ele falou, não, para, chega. Ele falou, horrível, só que tem uma coisa boa, você foi o primeiro. Então, o primeiro eu acho que vai ser lembrado para sempre. Então, eu consegui esse objetivo de ser o primeiro. Então, eu tô tranquilo até aqui. Mas eu preciso manter. Vão vir pessoas melhores? Espero que venham. Espero mesmo que venham. Venham arrebentando, assim, porque vai motivar eu a também fazer uma entrega melhor. Uhum. Mas o sonho de criança lá ainda persiste. Porque eu preciso... o artesanal, o manual faz falta quando eu tô muito no digital. E quando eu tô muito no manual, o digital faz falta. Então os dois, hoje... Uma soma dos dois. Complementam. Eu preciso estar fazendo um pouco dos dois. Muito massa. 2 pontuações antes da gente fechar aqui. Posso fazer, Rodolfo? Primeiro que ele falou, mais difícil do que chegar no topo é se manter lá. Fato. E... Animal. Né? Não é? E Animal. Outra coisa que aconteceu aqui, que se vocês viram minha cara, quando a gente está diante de um artista de verdade, aconteceu aqui. Quando ele começou a falar, a gente fica meio fascinado assim, meio sem entender uma palavra. Assim, cara, estamos diante de um artista mesmo. Estamos diante de um artista, senhoras e senhores. Vamos fazer intervalo, Rodolfo? Intervalinho rápido, já estamos de volta, galera. Fica aí que depois eu fiquei curioso com um monte de coisa, escrevi um bocado de coisa aqui. E aí, estão gostando aí do verdadeiro artista, o artista de verdade? É muito bom estar diante de um artista, né? Tá arrebentando o nosso Carlos Croma. A gente vai saber muito mais daqui a pouco. E, para você que não sabe, quer levar um pouquinho do Carlos para tua casa, e além de levar o Carlos também, vai levar mais outros 22 autores. A gente está falando do livro Improváveis. A Ação Muda Tudo. Esse livro, incrível, nosso primeiro livro em coautoria, com várias pessoas aqui que fizeram acontecer.
ele está disponível para venda e com a dedicatória dos autores, inclusive, né? Você pode encontrar esse livro no @wernerbezerra, werner.bezerra, que é o meu Instagram do Iron Dead. Você pode encontrar também com o nosso querido encantador de clientes, o Rodolfo Corbari, @RodolfoCorbari no Instagram. E também com o nosso amigo Carlos, aqui no @Tracto Sem Treta, né? O Carlos Croma. Se você tá gostando dele, vai lá, manda um recado, pede esse livro, compra esse livro para várias pessoas, presenteia e, enfim, desfruta, porque tá animal. Valeu? Vamos pro segundo bloco do nosso Bem Provável Podcast. Voltamos para o segundo bloco do Bem Provável Podcast, Carlão arrebentando. Carlos, vamos... Tem uma frase tua que eu peguei no livro aqui, cara, que chacoalhou bastante. Você fala assim: não adianta nada sonhar com algo se a sua mente bloqueia as ações. É igual a Miriam fez contigo. Igual a Miriam fez contigo, deu uma chacoalhada. Deu uma chacoalhada. E aí, num outro momento aqui, você fala que algumas ferramentas que te ajudaram a desbloquear a sua mente. Conta pra galera duas ferramentas que ajudaram você a destravar nesse sentido, para que a galera possa colocar em ação amanhã. Ou hoje ainda, né? Tem uma que eu tô fazendo um uso muito bom. Esse ano eu comecei a fazer uso bastante dessa ferramenta e ela é barata, tá? Até mais barato que nossa própria ferramenta. Tem muitas ferramentas dessas que são baratas, são de graça, dá para encontrar na internet, que é livro. O livro bloqueia muito a gente. Não é conto, não é ficção, não é... Se bem que até em contos e ficção dá pra você tirar uns negócios ali, umas referências e tal, né? Mas você falou comigo, hein? Comecei a pegar livros de grandes nomes, Napoleão Hill, tô lendo esse aqui, ó, que me indicaram agora, ó, Começa pelo Porquê, Simon Sinek. E eu vou pegando assim, fala, mano, me indica um livro aí. Fulano, você tá lendo o que hoje? Uma das perguntas que eu puxo muito assunto hoje é esse. O que você tá lendo? O que você tá lendo? Nossa. Manda aí, é bom? E esse aqui? Vi que você... O Werner manda umas páginas. Tem amiga nossa do PDA também que joga lá um livro. Jogou um livro, que eu não sei se é o mesmo que ele falou que tinha 365 perguntas aí. Esse aqui. Mas é um livro que tem 300, cada dia tem uma página, né? Uhum. E eu falei, mano, que da hora esse livro, eu queria saber qual que é esse livro. Eu fui lá e falei, fulana, e aí? Fala qual que é esse livro aí? Pode? Eu tô te incomodando. Ela falou, não, imagina, o livro é tal, é excelente, sei o que. Eu falei, já tá na lista. Então, eu tô tentando ler um por mês, não é um por semana igual o Werner ensina, né? Mas tá bom. Vai ler, cola que dá. Pra quem não dá nada... Exatamente. É uma ferramenta muito poderosa. Livro é uma ferramenta muito poderosa. E o que me destravou também bastante foi procurar conhecimento em grandes players. Principalmente, eu tenho um lado muito forte com religiosidade. Não falo muito disso, mas eu gosto bastante. E pra mim, um cara que mexe com isso, religiosidade não, espiritualidade, né? Uhum. Quem mexe bastante com isso hoje é Pablo Marçal. E eu consumindo bastante coisa dele antiga, assistindo de madrugada, o cara me fez chorar. Então, fala, mano, é bom. Pra mim foi ótimo. Então, se alguém quer começar a buscar algumas coisas, ferramentas baratas, até de graça, porque livro tem os e-books, você caça aí na internet, e-book de fulano de tal, você acha e baixa, dá pra você ler no celular, hoje todo mundo tem um celular. E acesso ao YouTube, consumir ali. Tem audiobooks também, que eu tô aprendendo a gostar de audiobooks, porque às vezes eu sou meio não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Além de ser homem, né, eu tenho que me concentrar em pensar e respirar ao mesmo tempo. Aí eu tô assimilando a isso. Pra mim é novo ainda o audiobook, mas é uma excelente coisa, porque às vezes quem tá transitando, tem que ir de um lugar pro outro, coloca um audiobook ali, o conhecimento vai entrando. É sempre uma coisinha nova que vai surgindo. Então, às vezes você tá indo atender um cliente, você ouviu um negócio muito louco, você quer aplicar aquilo no próximo cliente já. Uhum. Então, são ferramentas baratas que me ajudaram, foi isso. Acesso ao YouTube de
conhecimento de grandes players, de palestras que tá ali no YouTube de graça, que você não precisou desembolsar R$1.000, R$2.000 para ir, mas o conhecimento tá ali, tá fácil. Hoje o acesso a tudo isso é muito fácil para algumas pessoas. Eu entendo que hoje ainda tem lugares que a internet não chega, que a galera não tem um computador, não tem uma internet no celular com qualidade. A gente entende tudo isso. Mas hoje o acesso está muito fácil para a maioria ainda. Maravilha. Então, resumindo, livros, que eu já vou fazer um comentário sobre livros, como que eu encaro os livros, conhecimento em grandes players e audiobooks, em resumo para você. E podcast que tá também, né? Entra aí no áudio. Exato. O podcast aí entra no áudio, então são algumas ferramentas que você que está nos ouvindo agora pode começar a aplicar no seu dia a dia ainda hoje, agora. Depois que você terminar esse podcast, pode procurar qualquer um desses outros e aí dar sequência no teu conhecimento e desbloquear algumas coisas. E o que eu quero comentar com relação ao livro, já passo para você, Werner, que o livro, cara, uma vez eu escutei e isso fez total sentido para mim, que o livro a gente deve encarar como um remédio. E acho que toca bem no que você falou, Carlos, porque às vezes eu quero um livro, quero ler um livro, que livro que você me indica? O que você precisa desenvolver nesse momento? Qual é o ponto da tua vida que você quer crescer, que você quer descobrir, que você quer fazer um upgrade, um update? O que você precisa? Aí sim eu posso ver se eu consigo te indicar algum livro ou não. Isso que eu acho a mágica do livro é essa. Então, se eu pedir pro Werner um livro, a primeira pergunta é: o que você quer desenvolver? O que você quer com um livro? Ainda não tenho a clareza do que eu quero desenvolver. Eu quero consumir a literatura. Beleza. Então, esse livro aqui eu li, fala sobre isso, é bom. Esse livro aqui eu li, fala sobre isso, é bom. Esse livro aqui... E eu acho que é bem esse o caminho. No momento que você está nesse processo de desenvolvimento, o livro é fundamental, cara. Fundamental. E aí, se eu for falar de livro aqui, a gente vai até amanhã. Isso, inclusive, tem um livro muito bom que o pessoal que tá dizendo aí, né? O pessoal que tá dizendo tal de Improváveis, capa preta, Ação Muda Tudo. Inclusive, você pode começar por ele. Pode começar por ele aí nessas ferramentas, nessa parte de ferramentas aí. Show! Cara, você falou dessa parte mais de mentalidade, ó, eu já gostei mais de você hoje, entendeu? Porque você já falou de livro. Já comecei a gostar, já gostava de você. Hoje eu tô... Eu já gostava de você. Eu já gostava de você, mas tô gostando um pouco mais, entendeu? Porque livros, eu falo, cara, eu acho que a gente lê pouco, o brasileiro lê pouco, porque ele não enxerga o valor que os livros têm. É muito democrático, é muito barato, entendeu? Até as pessoas que não têm acesso à internet, você vai num sebo, né? Você consegue um livro legal. Eu já vi histórias já, né, das desilusões do jovem Werther salvar uma vida. A pessoa que queria se matar, leu lá esse livro e não se matou, né? E a gente tem várias histórias como essas, assim, né? Que quando a gente começa a entender de uma certa profundidade, eu fiz uma live hoje de manhã e falei sobre o Opúsculo, sobre Meditar e Aprender, de Hudson Vitor. E ele fala sobre leitura, né? E ele fala em um dos momentos, é um livrinho, cara. Assim, Opúsculo é um textinho bem pequenininho. Então, era um pensador da Idade Média, conhecido como Segundo Agostinho, né? Era um cara, assim, fora de série. Tudo que a gente vê hoje sobre aprendizado, neurociência, o cara já explicava do jeito dele lá. Então, assim, você volta na base e já percebe assim, caraca, o cara já manjava, né? E aí ele fala que o aprendizado é uma das coisas em que você não perde. Você nunca perde. Mesmo que você não lucre, você não perde. Entende? Mesmo que você escolha um livro, né? Eu acho isso extremamente importante, você saber o que você quer desenvolver. Fato, né? Por exemplo, se você conhece muito bem, você já tem uma formação, eu já tenho uma lista de livros que vai me formar e que vão me formar tanto como pessoa, ou tanto como designer, ou tanto como encantador de clientes, ou tanto como ser humano, caráter, moral, homem, né? Formação do homem, né? Ou você falar assim, pô, eu tô no começo do meu processo aqui, né? Agora eu tô precisando disso aqui, precisando resgatar meu casamento. Que livro aí que você me dá para me relacionar melhor com as pessoas? No final, as coisas do livro são tudo relacionamento. Eu abri esse parênteses, estou fechando agora para fazer minha pergunta. Vamos lá. Minha pergunta é o seguinte, cara. Você é o cara, você falou lá no primeiro bloco, em ser o primeiro. Ser o primeiro, né, era importante para você, eu acho isso foda pra caramba, né, ser o primeiro, e eu percebo pela sua fala que não é só ser o primeiro. Você não quer ser o primeiro cara da caneta que faz a caneta horrível, entendeu? Que vende a caneta de forma ridícula. Você quer ser o primeiro e você quer ser o primeiro, tipo, muito bom.
Você quer ser o primeiro, tipo, cara, eu sou o primeiro e eu sou bom pra caralho, entendeu? Eu vou ficar aqui. Vou ficar aqui se passar um de mim, eu vou ficar aqui em terceiro, eu vou ficar no pódio. No final do teu livro, tu fala, te encontro no topo. Então, assim, eu vou ficar por aqui, tá? Eu não posso não ser o primeiro, mas eu vou ficar Já por aqui. Já mandou o recado, né? Já mandou eu vou ficar por aqui, né? E uma das coisas que me passou pela cabeça, assim, é por que a Tracto? Era a chance de você ser o primeiro, você é o primeiro curso de Tracto do mundo, né? Por que a Tracto? Foi a oportunidade ou foi assim, você viu o valor? Porque se fosse ruim também, não sei, né? De repente você fala assim, aqui não vai dar para ser o primeiro cara que vende a caneta muito bem, entendeu? Pode acontecer, né? Não sei. Queria ouvir de você, por que a Tracto? E eu tenho outras perguntas aqui, Rodolfo, mas primeiro eu quero que responda essa. Depois eu vou fazer outra, depois eu te passar. Vou tentar não demorar muito. A Tracto, eu sempre falo que quando alguém pergunta algo relacionado por que a Tracto, eu falo que foi uma coisa, foi uma obra divina. Porque quando a gente mudou para essa residência e eu não conseguia mais ficar atendendo 21 clientes e de olho no nosso pequeno, que hoje a gente fala assim, hoje um trabalha do lado do outro aqui, né? E aí um olha para o outro e fala assim, e o Davi? O anjo está cuidando. Deixa o anjo lá trabalhar um pouco. Deixa eu falar com esse anjo aí que eu quero, tô precisando de uma hora. No passado não tinha esse anjo, a gente não tinha contratado o anjo ainda. Então eu ficava assim, preciso ficar de olho nele, porque é pequenininho. Se ele pega alguma coisa ali, corta um dedo, não sei, cai de cara no chão, não sei. E aí ficava muito lá fora. Eu tinha acabado de deixar a agência e fiquei uns dias com ele lá fora, e aí comecei a mexer muito no celular. E estava dando um boom no Canva, né? Esse editor online, que é o principal concorrente da Tracto, mas ele não é brasileiro, ele não é daqui. E aí eu comecei a fuçar e tal, eu falei, acho que eu vou criar um curso de Canva, mano. Né? Não conhecia a Tracto, ninguém tinha me apresentado a Tracto. Não conhecia, falei, eu vou mexer aqui, que for possível fazer, eu acho que eu vou ver se eu consigo criar um curso de Canva. Ou vender pack, estava muito em alta, assim. Isso faz um ano, mais ou menos. Setembro, outubro, ano passado, assim. E aí, nesses 3 dias, eu entrei em contato com uma pessoa, um amigo meu, eu falei, você tá com tal cliente ainda? Ele falou, não, finalizei esses dias. Quer o contato? Falei, quero. E aí eu entrei em contato com a pessoa, falei, eu saí da empresa lá, não tenho mais vínculo, você tá precisando de um design? Ela falou, topa. Minha primeira cliente. E aí eu falei, o que a empresa que eu tava entrega, 80% eu consigo entregar. Tem umas coisas que não estavam ao meu alcance, como lives, que deu um boom, que ela atendia bastante lives, né? Várias pessoas ao mesmo tempo na live do YouTube e tal. Essas coisas eu não conseguia fazer. Animação, até hoje eu ainda não consigo fazer. Mas o estático, 80% do que ela entregava para o cliente dela, para os 21, eu entregava. Então, essa pessoa já era uma ex-cliente, foi a minha primeira. Eu falei, eu consigo entregar, eu vou criar a minha. Então, eu entrei em casa, falei, o que você acha de a gente criar uma agência nossa, uma agência minha? Minha esposa falou, até que enfim, né, você vai trabalhar para você. Graças a Deus. E aí, o curso que eu pensei em fazer ficou de lado. Eu entrei de gaiato no navio de uma mentoria de um amigo, que é o Cristiano. Ele estava criando a primeira turma, e ele falou, vem comigo. Falei, mas, mano, tem que pagar você, não é justo. Vem comigo, se joga lá, se alguém perguntar, você fala, fica quieto, só faz a mentoria. Falei, firmeza, mano, tamo dentro. Acompanhei, e aí ele me jogou lá em cima, porque a gente também já fazia uma parceria na mesma agência. Só que ele tinha saído uns meses antes. Ele tinha cancelado a parceria com a agência. Ele falou, não dá mais, eu tenho que ir atrás de outras coisas aqui, não estou conseguindo dar prioridade para eles também, e vou sair. E aí, depois de uns 2 meses, 3 meses, eu saí. E aí, a gente se conectou de novo, ele me jogou dentro da mentoria, me jogou lá em cima, no topo, falou, esse é o Carlos, esse que faz as minhas artes, não sei o quê, papapá. E aí, começou a vir os primeiros clientes, né?
fazia um precinho camarada de penetração de mercado, porque eu precisava muito trazer clientes, e foram vindo os primeiros. Tem cliente vai fazer 1 ano já que eu tô até hoje, graças a Deus. E aí virou o ano, continuei fazendo, e aí em março, né, mais ou menos no final de abril, o próprio Cristiano estava num grupo de WhatsApp que tinha o nosso querido mentor, Alisson Costa, e o Alisson jogou lá, falou assim, eu preciso de um design. E aí o Cristiano já pensou em mim. Né? Ficou referência já, né? E aí ele falou, mano, tá tendo uma oportunidade assim, mas eu não sei o que é, você topa? Eu falei, vê lá o que é, dá uma sondada aqui que acontece lá. E aí ele me jogou o contato do Alisson, o Alisson me mandou um áudio que já conecta pela voz, né? Fala, Carlão, não sei o quê. Já conectou com aquela voz. Beleza. E aí falou, eu tenho uma oportunidade, mas eu não posso falar o que é ainda. Meu, caramba. E eu, curioso pra caramba, falei, bora, o que precisa fazer? Quem precisa matar? Ele falou, tá dentro? Tô dentro. Porque antes ele perguntou, o Cristiano perguntou, né, pro Alisson, precisa ser seu aluno? E o Alisson falou, precisa, porque eu coloco todas as oportunidades pro meu time, pros meus alunos e tal, para quem tá ali. Ele falou, cisco para dentro sempre, né? Sempre ele fala isso pra gente. E aí ele falou, não vai ser justo eu dar uma oportunidade para um cara de fora e ele não é um aluno, né? Vai ficar meio chato. Ele precisa ser meu aluno sim. E aí eu falei, tô dentro, mas eu falei, e a grana? O primeiro sabotador veio na orelha e falou, e aí, tio? Tá dentro do quê? Esse cara. Aí eu, caramba, velho. Como assim tô dentro? Já tinha eu tinha saído da agência, tinha uma quirelinha, não era muito, e aí fiquei. Pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Mas minha esposa olhou de novo assim e falou, o que tá nervoso aí, mano? Tá preocupado com o quê? Eu falei, não, preciso levantar uma grana aí, quero pagar o cara já, vou mergulhar na mentoria dele, eu quero já deixar tranquilo, né? Uhum. E você tá preocupado com o quê? Eu falei, tô preocupado com a grana, não tenho tudo. Ela falou, isso é o auxílio, que você nem mexeu. Aí eu, porque naquele ano eu tive oportunidade por ser pai, família e tal, e não ter registro, eu tive apoio do auxílio emergencial daquela parcela grande, das primeiras, e guardei, né? Eu não mexi, porque aquilo era um lucro para mim. Então eu falei, não, deixa lá quietinho. E aí veio na hora certa, né? Porque aí foi enviando, assim que eu falo, foi divino. E aí paguei, acertei as coisas que tinha que fazer no banco, porque eu não lembrava nem a letra mais, que estava tão lá, deixado lá. Paguei na terça, no sábado já tinha aula, só que não falou nada. Eu fui saber da Tracto 15 dias depois ainda. Teve 2 aulas nossas, e aí na minha entrevista individual, o Alisson chegou e falou, ó, seguinte, para todos os meus alunos eu indico livros, e aí eles vão, a partir da leitura, eles vão achar o que eles estão procurando ali para criar o seu produto, criar sua mentoria, criar alguma coisa. Só que para você é isso. Pum, jogou a Tracto. Eu falei, o que é isso? A Tracto é uma plataforma 100% nossa, 100% brasileira, feito aqui em Maceió, em Alagoas, a sede é lá, e não tem ninguém fazendo nada, mano. Eu falei, como assim? Ele falou, não tem ninguém divulgando e não tem ninguém com curso. E aí ele falou, tem alguém que o próprio CEO fala algumas vezes que fez uma aula, mas não fala mais. A gente tentou buscar quem era essa pessoa, a gente não tinha conhecimento, até que a gente chegou no próprio design do Wendel Carvalho, que ele fez uma aula só dentro das outras aulas dele, só apresentando a plataforma. E aí o Alisson falou assim, ó, se joga e cria um curso em cima dessa plataforma. Fica aí uns 4 dias imerso e vê o que tem de bom e o que não tem. Só que igual você falou, assim, para fazer alguma coisa, eu precisava ser o primeiro, mas eu não podia largar os clientes que eu estava com uma demanda boa, né? Largar 4 dias para ficar jogado 100% na plataforma, descobrindo o que era possível, o que não era possível. Então demorou um pouco mais de tempo, porque eu falei, eu preciso descobrir mais coisas, eu não posso jogar palavras ao vento, e depois alguém vir perguntar uma coisa, eu não saber
como responder. Uhum. Eu tenho que entender até as limitações, até o que ela não faz. Então, demorou um pouco mais de tempo, eu fui só concretizar mesmo na segunda mentoria, que é o PDA Plus, e aí no meio desse segundo nível, que eu consegui concretizar, gravar as aulas, porque eu tinha um bloqueio enorme também de gravar a aula, né? Eu não conseguia, ia sábado, né, final de semana para minha mãe, que a minha mãe não mora aqui, mora uns 20 minutos daqui, então eu ia para lá que tinha mais silêncio e tudo, mas às vezes não saía nada. Eu falava, mano, não rendia. E aquilo foi atrasando, mas se fosse fazer, de repente, de qualquer jeito, tinha saído em menos de uma semana. Mas para mim não estava bom. E eu tô melhorando isso porque já foi pior. Então eu sou chato. Eu falo para ela, mano, eu sou chato, velho. Sou chato demais nos detalhes. Ó, isso aqui não tá bom, ó, isso aqui você colocou torto. Hoje mesmo, uma social media que eu tenho parceira, ela não esperou eu mandar a imagem real, a imagem final, ela postou print. Então eu falei, ô, você postou print, mano? Falei, caramba, ela fala, não, perdão, não sei o que. Chato demais, porque a produtora do Black Alien me ensinou muita coisa, assim, de fazer o certo, de fazer o melhor possível com o que a gente tem ali naquele momento. E às vezes acontecia de fazer alguma coisa, ela falava, mano, a gente tá fazendo é pro Black Alien, não é para ninguém, não, é para ele. Então ela falava, mano, tem que sair certo, tem que sair direito, tem que sair centralizadinho, tem que sair bonito. Então eu fiquei com essa chatice, trouxe, mas eu gosto bastante, porque hoje eu sei que o feito é melhor que o bem feito, mas se você conseguir fazer o bem feito, faça o bem feito. Animal. Legal. Eu já recebi no WhatsApp assim, ô mano, cortou, você postou a imagem errada, já recebi no WhatsApp. Ops, foi mal, já vou corrigir. Os dois é cliente aqui, ó, que o Rodolfo, ele já foi designer do Rodolfo e eu comprei o curso do Carlos. Então, nós dois somos clientes aqui. Carlão continua sendo meu designer, cara. Carlão é meu designer forever. Ainda é design dele. Não largo, a Jéssica que nos perdoe, mas o Carlão é nosso. Cara, eu tenho várias perguntas, é uma pena que a gente tem pouco tempo. Eu vou fazer só mais uma e vou largar para o Rodolfo aqui, para ele fazer uma, porque senão a gente vai ficar aqui a vida toda. Eu gostaria muito de ficar aqui mais tempo. Porque essa pergunta aqui, se eu não fizer para você aqui, eu não vou deixar você sair depois que acabar o episódio. Cara, no primeiro bloco, você começou a falar de fontes, você falou de caligrafia, depois você falou de caligrafite. Eu fui ficando aqui meio que fascinado aqui. Por quê? Porque sou eu que faço as artes hoje. Tanto que eu fui lá e comprei teu curso, né? Comprei teu curso do Tracto. Se eu quiser fazer uma arte no Tracto, eu faço no Tracto. Se eu quiser fazer no Canva, eu faço no Canva. Então sou eu que faço. Mas eu reconheço que eu não sou o expert, mas eu consigo ali fazer um feijãozinho com arroz e tal, né? Ficar ali na periferia ali, se fosse pensar ali uma Fórmula 1, entendeu? Eu não vou ficar lá, mas assim, sou um piloto de Fórmula 1, entendeu? eu não sou o melhor, mas eu tô aqui na Fórmula 1, então eu consigo entregar uns negocinhos legal para mim ali, né? E uma das coisas que, mais me dói é fonte, cara. Porra, fonte eu dou uma travada assim, real. Eu vou ali, quando tu vai no Canva ali, no Tracto também, uma porrada de fonte, aí tu pega uma quadrada e você fala assim, pô, você só sabe que não tá legal. Você fala assim, não tá bom, tá ruim, entendeu? Aí tu falou, eu vi que você falou de coisas meio com profundidade, assim, aí tem a fonte gótica, aí tem a fonte papapá, aí vai o caligrafite, tem uns caras que faz, eu falei, eita, eu quero assim, né? Claro que você não vai dar uma mentoria sobre isso aqui, né? Talvez, se vocês quiserem comprar o curso do Carlos, eu já estou dando uma ideia para ele aqui, porque já tem um cliente, inclusive. Tem um cliente, inclusive. É assim, cara, quando eu pensar em uma fonte, né? Pensando aqui, a tua frase do negócio é transformando ideias em realidade. E eu acho que as ideias, elas ficam, tipo, é legal. Aí você fala assim, pô, a ideia é foda. Aí tu vai para o papel, sai totalmente diferente. Aí vem o quê? A frustração, né? E eu faço isso muito nas fontes, né? Nas fontes, cara, a minha ideia é maravilhosa. Aí quando eu vou botar no papel, aí eu fico louco. Eu falo, cara, eu não aguento esse negócio aqui, eu não sei quem que é o doido que faz design, entendeu? Quem que é o cara maluco? E aí eu pergunto assim, se eu tivesse, o que eu preciso, assim, bem basicamente, bem resumido,
que você precisa para pensar numa fonte, sabe? Qual que é o primeiro pensamento? Qual que é o ânimos que eu preciso para escolher uma fonte para arte? O que eu preciso pensar primeiro, né? Além do que eu quero transmitir, não sei. É difícil até eu fazer essa pergunta, sabe? Você entende a minha dor, cara? Você entende como é que eu tô? Entendo. Eu tô sentindo. Mas você tá com resposta. Você tá com resposta. É. Por mais que você ache que não está, você tá com resposta. Você tem que entender o que você quer transmitir. Uhum. É isso. Mas, por exemplo, uma fonte quadrada transmite o quê? Formalidade, dependendo do assunto. Assim, no design, hoje a gente tem... Mano, não sei quantas fontes existem. Eu, no meu computador, eu tenho mais de 700. Eu uso as 700? Por exemplo, a Times New Roman. O que ela transmite? A Times New Roman. Formalidade. Porque ela veio vamos para outra aqui. Fala aí, o Rodrigo Corbari. Rodolfo Corbari. Ele vai ter um episódio que eu vou... Até o final dessa temporada ele vai decorar, meu nome. Eu vou acertar. Rodrigo é o nome do meu irmão, cara. Você vê como que eu te carrego no coração. Vaselina ou não? Passou, ó. Calibre. Calibre. Letra Calibre. Transmite o que, o Calibre? Puta, Calibre entra em formalidade também, porque ela é mais elegante, né? Eu considero ela mais elegante. Ela é mais elegante do que a Times New Roman. Elegantes, tem as eu não entendo, para falar, você falou assim, ele falou com muita profundidade. Eu não tenho muita profundidade nesse assunto, não. Eu não sei diferenciar uma sans serifa com serifa, com não sei o que. Eu sei o que entrega na questão de objetivo. Ó, essa mensagem é tal, então vou usar tal coisa. Eu uso muita fonte comercial. O que é fonte comercial? Eu tenho umas 5 ali, que são fontes coringas, que encaixa com tudo. Que dá até o quê? Como são as minhas fontes favoritas, digamos assim, ela encaixa num perfil de trabalho meu. Então, por exemplo, o Rodolfo é meu cliente, então a minha personalidade, a personalidade no meu trabalho vai refletir na mensagem dele. O Werner vai contratar o meu trabalho, o meu perfil de trabalho vai refletir na mensagem dele. Porque dependendo da mensagem que você quer entregar, eu vou trazer uma fonte diferente. Por exemplo, for falar alguma coisa de morte, eu vou trazer alguma coisa gótica, né? Alguma coisa mais de acordo com o assunto. Mas se eu quero entregar um objetivo, hoje nas mídias sociais, a gente precisa entregar a mensagem muito mais rápida, né? Porque a pessoa vai ali do celular para cima, rolando, e às vezes se você colocar uma fonte muito diferente, né? Você quer incrementar o assunto ali muita coisa, assim, colocar umas bolinhas de Natal, flor, você vai enfeitar muito o pavão e a sua mensagem não vai chegar. Então essas fontes que eu tenho, coringa, eu uso mais para isso, para rede social. Quando às vezes eu tenho um trabalho diferenciado, eu fiz a capa de um filme de terror mesmo, que era o pessoal abria os caixões, eu não lembro o nome agora. Mas eu usei uma fonte mais gótica, porque transmitia isso, né? Eu pegava com a fonte, levava o usuário, a quem olhava aquele pôster, levava ele para aquele clima, aquele ambiente de cemitério, de terror. Então a fonte tem esse poder de ambientação também. Que agora a gente vai ter aí dia 12, Dia das Crianças, tem muita fonte infantil, a gente chama de fontes infantis, fontes kids, né? Você faz uma busca aí no Google mesmo. O Google é um excelente buscador, mas ele também tem o Google Fontes, onde você pode baixar as fontes gratuitas lá. Tem vários sites, mas a Google também tem esse sistema que ela deixa as fontes, algumas fontes lá, algumas não, várias, né, para você baixar direto deles. Então, cada ambiente você precisa encaixar uma fonte específica para aquele assunto. Mas existem essas coringas que você usa para levar a sua mensagem mais rapidamente. A pessoa já lê aquilo, tem uma leitura boa, o objetivo fala, é isso, é isso. Assunto tal, título tal, é isso. Legal. Massa pra caramba. Alemão. E a Tracto saiu uma atualização aí que você consegue carregar suas próprias fontes na plataforma, né? Sim. Então, aí, ó. Mano, adorei, porque eu não conseguia trazer o que estava muito segurando eu no Photoshop ainda.
era a fonte, porque eu trabalhava com algumas fontes que eu não conseguia usar lá. Então, quando saiu essa atualização, e foi mês passado, saíram 2 atualizações, e esse mês também saiu uma. Mas essa de upar fontes foi excelente, né? Animal. A Tracto, para quem não sabe, é a plataforma de design que você consegue. O Carlão deu a dica aí de você procurar no Google Fontes, acha a fonte que você gosta, baixa no teu PC e sobe na Tracto e faz as tuas artes e arrebenta. Fechou? Carlão, preparado pro terceiro bloco ou não? Terceiro bloco é surpresa para todo mundo, rapaz. Terceiro bloco o bicho pega. O bicho pega. E a gente vai para ele agora. E para você que está ouvindo ou está assistindo o nosso podcast Bem Provável, nós estamos hoje aqui com um dos coautores desse livro, Improváveis, A Ação Muda Tudo. São 23 histórias de 23 pessoas que, com algumas viradas de chave, com algumas ações na sua vida, transformaram as suas vidas e hoje colhem bons frutos e buscam uma transformação maior ainda. Este livro é um livro inspiracional de pessoas que deixaram de lado a improbabilidade e se ancoraram nas possibilidades. Porque se você tem possibilidade de ser algo a mais na sua vida, esse livro aqui pode te inspirar a ser o que você quiser na tua vida. Então, se você ainda não comprou, acelera. Você pode encontrar no perfil do Werner, @werner.bezerra, no Instagram, do Carlos, @Tracto Sem Treta, e no meu perfil, @Rodolfo Corbari. Você pode encontrar esse livro, tá no link da bio, acessa lá. Compra 1, compra 2, compra 5, dá pro papagaio, pro vizinho, dá para todas as pessoas à sua volta, que esse livro aqui pode mudar e transformar a sua vida. Improváveis, a ação muda tudo. Chegou o momento esperado por todos, o terceiro bloco e o bloco mais especial, o bloco bate-bola com Marília Gabriela. Aqui não é com a Marília Gabriela, aqui é com Rodolfo Corbari e Werner Bezerra, né? Mas a gente faz o nosso amigão Carlos Croma responder super rápido. Já sabe a dinâmica, né? A gente manda uma palavra e você responde super rápido, o mais rápido que você puder, tá? Era bom de futebol ou não? Não. Aí, ó. A gente só pega cara bom de futebol. Eu não gostava de perder. Aí, pronto. Já tá valendo. Vamos lá, então. Vou começar, hein? Carlos Croma, um sonho. Ser reconhecido no mercado de ilustrações. Tracto ou treta? Tracto. Felicidade é? Família. Um medo? Não deixar nada para minha família. Um defeito? Perfeccionismo. O que faz de alguém um bom amigo? Estar pronto para as horas ruins, sempre. Arte para você? Ar. Respiração. Fala mais. Pode falar mais nessa? Pode falar, fala mais. Fiquei curioso. Recentemente eu tive um burnout ainda, a gente chama de burnout. Fiquei alguns dias em off e queria deixar tudo para trás, mas algo lá em cima falava, não, vou te mandar isso aqui, ó. Mais. Mas eu falava, mas eu não quero. Mas vai fazer. E aí, até um amigo meu falou assim, se ele largasse tudo, o que ele ia fazer? Então, o que eu falei, o manual me faz falta quando eu tô muito no digital, o digital me faz falta quando eu tô no manual. Mas ambos, para mim, é arte. Fazer uma manipulação no Photoshop, criar uma arte na Tracto, pintar um quadro, desenhar no papel, rabiscar com caneta, é arte. Eu preciso respirar e é isso que me movimenta. Puta merda, aí sim. Ó, me arrepiei, cara. Animal. Me arrepiei. Tá Tô pago, falando sério, tá não tô pago. brincando não. Aqui, ó. Me arrepiei. Rodolfo Corbari. Um hobby, Carlão. Eu gosto de bolinhas amarelas e tal. Não, hobby pra mim sempre foi desenhar. Eu nunca sabia que eu ia chegar nesse nível que eu tô hoje quando eu era mais novo. Sempre foi desenhar. Animal. Uma paixão. A minha família. Minha maior tristeza é? Ou Não foi? ter vivido alguns pontos porque eu não tinha conhecimento de algumas coisas.
não ter vivido algumas coisas com meu pai, não ter vivido algumas coisas com a minha mãe, mesmo ela ainda sendo viva hoje, por não ter conhecimento de algumas coisas. Minha maior alegria é? Acordar todo dia e alguém falar assim, bom dia. Hoje é a minha maior alegria. Ou quando chega da escola, grita lá de fora assim, papai! Que lindo isso aí. Que lindo. Animal. Não vivo sem? Sem arte. Sem ar. Foda. Achei muito Sem foda ar. isso aí. Animal. Carlos Croma por Carlos Croma. Um sonhador que ainda vai conseguir concretizar o seu sonho. E enquanto não concretiza o seu sonho, ele ajuda as pessoas a transformar ideias em realidade. Uau. Carlos Croma, senhoras e senhores. Passou no teste, foi legal, cara. Passou, contratado? Foi legal. Foi legal. Porra, essa da arte, né? Geralmente, quando a pessoa fala, você falou eu falei, cara, quero saber mais. Não entendi. Vamos lá. E aí você explicou, cara, ficou um negócio assim, muito de toque de alma mesmo, sabe? Toca na alma. Eu percebo que a arte é um negócio meio de alma, entende? É difícil você explicar isso de uma forma pra deixar claro, vou ensinar a arte pra você, você tem que sentir essa parada, entendeu? E entregar. Cara, muito bom. Gostou? Opa! Com Maneiro, certeza. né? Maravilha. Rodolfo. Carlão, agradecer por todo esse bate-papo aí maravilhoso. Cara, como eu e o Werner, a gente sempre conversa e nas outros episódios não foi diferente. A gente trouxe e idealizou esse podcast, claro, primeiro para entregar conteúdo, para a galera conhecer vocês um pouquinho melhor, os autores do Improváveis, mas também para nós nos divertirmos, cara. Eu acho que a gente tem cumprido isso com excelência dentro desse podcast, do Bem Improvável Podcast, e hoje não foi diferente. Então, cara, agradecer a tua disponibilidade de tempo. E para concluir, Carlão, se você pudesse deixar, se tivesse a possibilidade de colocar um outdoor em todos os lugares do mundo, com uma frase sua, que frase seria essa? Nossa, uma frase minha? Não precisa ser sua, mas uma frase que você escolhe uma frase que... Se você tiver uma, beleza. Uma frase que te impacta. Hoje o que está impactando bastante é o melhor a gente faz em off. Por causa de uma pressão enorme que a gente está tendo no digital, assim, mano, é uma pressão muito forte. Mas só que o que a gente não está levando muito em consideração, e a gente precisa levar isso em consideração muito forte, é que o melhor da nossa vida a gente faz em off. Eu fiz uma live com a minha irmã recentemente, que a gente criou o Papo de Irmãos. A gente nunca tinha feito uma live juntos. E fala, mano, como é que eu vou fazer uma live com a minha irmã? Ela vem aqui, eu converso com ela. Mas a gente queria mostrar, né? A gente queria mostrar isso pra galera. O nosso papo ali, como que ia fazer e tal. E ela fez algo parecido com esse bate-bola que vocês fizeram aqui. E uma coisa, ela me impactou bastante, porque ela fez uma pergunta assim: qual a melhor rede social? Eu falei, Instagram. Ela falou, uma mesa de bem posta com café. Eu falei, caramba, velho. Uau. Que oreiada que eu levei. Ele treinou, né? Rodolfo? Treinou, mas agora eu vou fazer mais uma. Eu vou fazer mais uma. Lembrei de uma, rapaz. Não vou deixar. Tá quase acabando, galera. Era a última, agora vai ter mais uma. Vai. Se você tivesse a possibilidade de deixar apenas um só ensinamento pro Davi, pro teu filho, que ensinamento seria esse? Quero ver. Caramba, velho. Estudar, ler. Eu acho que Um ensinamento só. buscar sempre o conhecimento. Top. Muito Maravilha. bom. Muito bom. Obrigado, Carlão. Obrigado, Imagina, Carlão. Obrigado pelo Foi seu foda. tempo. Fico Foi honrado demais, cara. aqui com a galera. Muito Foi bom. demais mesmo. Foi muito legal. Esse é o Bem E Provável pra você- Podcast, galera. Vai lá, Rodolfo. Não, por favor. Terminei com o Pra show você que tá impactado. tá nos ouvindo até agora, esse foi o Bem Provável Podcast, terceiro episódio com Carlos Croma, um artista de verdade que esteve aqui conosco. E até breve no nosso quarto episódio, que vai ser animal também. Valeu! Valeu!